Bem-vindo! Hoje nós vamos falar daquele assunto que todo mundo gosta, o famoso detox. Mas nós vamos te ensinar um trio detox que realmente funciona e que é verdadeiro. Vamos conhecer a base, a fisiologia disso tudo. Vem com a gente! E é isso aí, doutor Cristiano. O que é desintoxicação? Porque todo mundo fica, eu vou fazer um detox, toma um suco verde, um suco de couve. Eu vou fazer um detox, aí toma um chá. Doutor Cristiano, desintoxicação verdadeira. O que é uma desintoxicação? Então, o nosso corpo, na verdade, tem uma série de processos que são complexos e, infelizmente, não se baseia em uma única via de reação química, mas são várias reações químicas que visam pegar toxinas que nós absorvemos do meio ambiente naturalmente e, às vezes, não naturalmente. Hoje em dia, principalmente não naturalmente, o ambiente está carregado de substâncias tóxicas para a saúde humana que não existiam num passado muito recente devido à indústria química, o excesso de substâncias químicas que temos no ambiente. A indústria química aí dos anos 40, 50 para frente inundou o planeta de uma poluição que nós interagimos com ela diariamente, por diversos meios. Tanto através do que ingerimos, tanto pelo ar que respiramos ou pela pele, e essas substâncias adentram o nosso corpo. Além disso, temos toxinas naturalmente produzidas pelo nosso próprio corpo. Então, no próprio processo de funcionamento, o corpo também produz substâncias que são iminentemente tóxicas e que precisam ser eliminadas do organismo. Só que nenhuma substância tóxica ela é eliminada simplesmente porque ela está lá no corpo. Ela precisa ser processada, aí sim ser despejada para fora do corpo. Por uma série de questões químicas, essa substância não tende a sair naturalmente, muitas vezes. E aí, alguns órgãos do corpo humano tendem a processar por uma série de reações químicas essas substâncias, primeiramente fazendo com que elas percam o potencial tóxico delas e posteriormente fazendo com que elas se tornem solúveis a ponto de poderem ser eliminadas pelos líquidos corporais, como por exemplo a urina, pela bile, que vai cair no intestino e sair nas fezes, pelo próprio suor, ou mesmo até pela lágrima. Então, essa detoxificação ou desintoxicação é o conjunto de processos bioquímicos que fazem parte do nosso metabolismo, que visam processar substâncias tóxicas produzidas naturalmente no corpo ou advindas do meio ambiente, para que elas possam ser eliminadas do nosso corpo. Ok, então existe mesmo o processo de desintoxicação, né? E também o nosso corpo faz esse processo naturalmente, né, doutor Cristiano? Sempre, todos os dias acontecem esses processos dentro do nosso corpo, mas existem algumas influências tóxicas aí que realmente atrapalham muito o desequilíbrio, desequilibram os nossos hormônios, o nosso metabolismo, né? E essas substâncias tóxicas, elas podem vir de origem interna ou externa, né? Como você acabou de falar. Pode ser uma microbiota intestinal, né, que esteja desequilibrada, pode ser algum desequilíbrio hormonal também, ou a pessoa que consome, né, medicamentos sem prescrição médica, um álcool, aditivos alimentares, corantes, conservantes, poluentes no ar, né, que não são alimentos. Então, o nosso corpo reconhece como toxina. É isso mesmo, né? As toxinas são quaisquer substâncias que causam dano ou atrapalham o funcionamento natural do nosso corpo. Elas podem atuar de diversas formas. Elas podem substituir substâncias naturais que deveriam nos fazer bem. Por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo, elas entram no nosso organismo e substituem o iodo em várias moléculas do nosso corpo. Então, são substâncias que se tornam tóxicas. Por quê? Porque elas vêm e substituem uma substância que deveria estar lá naturalmente, que seria o iodo. Como elas têm uma forma molecular semelhante à do iodo, elas deslocam o iodo e tomam o lugar dele. Então, o flúor pode ser tóxico, o cloro, né? O cloro é uma toxina conhecida. O bromo, que é presente em muito fermento de pão por aí, alguns fermentos de pães, que é presente até naquele cheirinho de carro novo, quando você entra no carro e fica com o carro com vidro fechado. Muitas vezes ali dentro tem gases ricos em bromo. Então, são substâncias que bloqueiam os nossos hormônios, que alteram o funcionamento dos nossos hormônios ou agem como hormônios em receptores hormonais
que a gente até chama de disruptores endócrinos, e aí tem um nome específico, é um tipo de toxina. Elas podem adulterar as nossas reações químicas, a nossa bioquímica e, consequentemente, adulterar o metabolismo, que é o conjunto das nossas reações químicas. Então, as toxinas têm vários mecanismos de funcionamento. Né? Os metais pesados, por exemplo, podem atuar substituindo minerais no nosso corpo. Então, eles entram e deslocam minerais que deveriam estar ali naturalmente presentes, fazendo sua função. E eles passam a bloquear funções do corpo, como o chumbo, o mercúrio, o alumínio, né? Cádmio. Então, nós temos toxinas aí, infelizmente, hoje variadas e relativamente abundantes no meio ambiente. Interessante, doutor Cristiano, que nós, seres humanos, todo mundo, né, está em contato com toxinas o tempo todo. E cada vez mais isso vem aumentando. E não por acaso, as pessoas estão cada dia mais doentes, né, com mais câncer, com mais obesidade, infertilidade, é muito comum hoje em dia, né? E tem a ver também com as toxinas ambientais, com esse contato o tempo todo com toxinas, né? Então, esses disruptores endócrinos desconfiguram os nossos hormônios, deixam o nosso emagrecimento mais difícil, o nosso ganho de peso mais fácil e descompensa realmente o nosso organismo. Isso tem acontecido, não tem, doutor Cristiano? Tem acontecido, inclusive, uma interferência direta das toxinas no processo de emagrecimento. Ou melhor, uma interferência no processo de engorda, vamos dizer assim, de uma forma melhor. Tem muita relação entre o ganho de peso e a exposição a toxinas nas últimas décadas. Há uma relação muito grande mesmo. É por isso, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas têm tido muita dificuldade de emagrecer. Não é para colocar desculpa nas toxinas, não é isso. Mas é o conjunto de vários fatores, dentre eles, um deles é a intoxicação, faz com que o organismo da pessoa fique com seu funcionamento perturbado, adulterado. E esse funcionamento adulterado, essa fisiologia perturbada, né, essa fisiologia que não está ok, não está dentro dos parâmetros normais, faz com que essas pessoas tendem a alterar sua composição corporal para pior, sempre estimulando o organismo a armazenar gordura e perder massa magra, o que é péssimo, né? Porque o organismo vai ficando cada vez mais inflamado. A toxina por si só já tem efeito inflamatório, mas o ganho de peso, que advém desse acúmulo de toxinas, faz com que isso entre num ciclo vicioso, na verdade, e vai retroalimentando e piorando cada vez mais o quadro clínico da obesidade, tornando o emagrecimento cada vez mais difícil quando as pessoas não têm o conhecimento correto de como fazer essa desintoxicação, de como potencializar o próprio sistema do corpo de desintoxicar, porque o corpo já possui os seus mecanismos de desintoxicação. A questão é que nós podemos ajudar esse sistema ou atrapalhá-lo. E a maioria das pessoas, ao fazerem dietas, elas alteram isso para pior. Elas fazem com que o sistema de desintoxicação fique piore ele, e não ajude o corpo. Então, aí não funciona, aí a coisa não vai para frente. Ou quando vai, a pessoa perde um peso, mas ganha o dobro depois, recupera o dobro do peso perdido. É o que acontece em muitos casos, dentre vários motivos, por esse desconhecimento da intoxicação crônica. Interessante é que o emagrecimento vai além da dieta, né? Não é só os alimentos que interferem no processo de emagrecimento, e sim também as toxinas. Muitas pessoas se alimentam de forma saudável, mas não fizeram um processo de desintoxicação correto ou não cuidaram dos órgãos que naturalmente fazem esse processo no nosso organismo. Por quê? O nosso organismo ele é muito inteligente, então ele tem mecanismos de desintoxicação natural, como o doutor Cristiano acabou de falar. Quais são esses 3 órgãos, né? Que são o nosso trio detox. Os 3 órgãos, pessoal, é o intestino, o fígado e o rim. Quando você quer emagrecer de forma verdadeira, você tem que cuidar do seu intestino, do seu fígado e do seu rim, que esses são órgãos que fazem naturalmente, não é através de chá e de nada milagroso, mas eles trabalham a seu favor. Mas nós podemos trabalhar a favor do intestino, do fígado e do rim. Aproveitando o gancho do chá, é que você tem muito cuidado com os chás. Não que os chás sejam ruins, existem chás muito bons
inclusive que ajudam um pouco no processo de desintoxicação. Mas nenhum chá isoladamente vai desintoxicar ninguém, um chá sozinho. É um conjunto de ações sequenciais que vão potencializar essa detoxificação. Porque os chás também podem intoxicar, as pessoas esquecem que as substâncias tóxicas podem vir da natureza. A gente associa muito toxina só com substância artificial, com substância química produzida pelo ser humano. O artificial tende a ser não saudável. Isso já é normal, que o artificial tende a ser não saudável. Agora, não é porque é natural que é saudável. Muitas coisas naturais podem ser tóxicas. E, inclusive, coisas que são boas, dependendo da dosagem, podem ser maléficas. Muitas vezes a gente fala, né, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, pessoas usam chás aí de não sei quantas ervas, 20 ervas, 50 ervas. Essa mistura é uma potencial danosa. Ela é potencialmente danosa à saúde humana. Então, é importante a gente lembrar que não é porque é chá, que não é porque é natural, que vai te fazer bem. Pode fazer muito mal, inclusive pode roubar a sua vida, inclusive. Não se leve pelos chás. Não é por aí, o caminho não é esse, tá? Esse slide aqui eu gosto muito dele pelo seguinte, porque ele mostra como no processo de emagrecimento não é a dieta que vai te emagrecer. Aqui está falando até em inglês, né? O rebalanço nutricional não é dieta. Porque a dieta faz o quê? Faz esse primeiro slide que vocês estão vendo aí, que tem a setinha vermelha. O que esse slide está demonstrando para vocês? É uma pessoa que está obesa e esses pontinhos coloridos que vocês estão vendo de várias cores aí são as toxinas que estão nessa pessoa. Então, ela tem um peso corporal, ela tem um acúmulo de gordura e tem imerso, né, misturado nesse mar aí de gordura e de músculo e de água que tem no corpo dessa pessoa, várias toxinas, elas estão espalhadas. E aí ela faz uma dieta clássica, que simplesmente faz uma restrição calórica, que é o clássico que todo mundo faz por aí. A maioria, pelo menos, né? Aos poucos nós vamos mudando essa mentalidade. Vamos dizer que por uma sorte essa pessoa ainda consiga emagrecer, perder peso, que muitas vezes eles não emagrecem, eles perdem peso de massa magra. Ela vai ter as mesmas toxinas circulando no corpo dela, só que dessa vez mais concentradas, de uma forma mais densa. Tá vendo que os pontinhos que ali na pessoa gordinha, quando ela ficou mais magra, agora eles estão mais espremidos uns com os outros, uns contra os outros? Essas toxinas estão densificadas, ela tem um peso corporal menor, uma massa corporal menor, no entanto, como ela não fez um tratamento que envolve um processo de desintoxicação, que envolve um rebalanço nutricional, um reequilíbrio nutricional verdadeiro, que potencializa os mecanismos naturais do corpo de detoxificação, ela se manteve praticamente com a mesma carga tóxica que ela tinha no corpo, só que agora mais concentrada. O que o corpo faz? O corpo, muito inteligentemente, ele aciona mecanismos de defesa para diluir essas toxinas de volta. Fazendo o quê? Acumulando gordura no corpo. Então, isso é uma reação do corpo até de proteção. Ele faz com porque muitas toxinas são solúveis em gordura. Então, se esse corpo acionar os hormônios que fazem o acúmulo de gordura, ele vai, de certa forma, proteger essa pessoa de uma carga tóxica mais densa. Porque depois que ela emagreceu, ela ficou mais sujeita a ter a ação dessas toxinas, né? Porque elas ficaram densificadas no corpo dela. Então ele vai fazer de tudo para ganhar o peso de volta e de gordura, principalmente, ele vai fazer aumentar o peso de gordura para poder diluir essa carga tóxica e preservar a vida dessa pessoa, diminuir os sintomas que ela vai estar tendo ali de dor de cabeça, de mal-estar, dor corporal. Esse é o falso emagrecimento que a gente comenta sempre. E um dos motivos pelos quais ele não se sustenta, você viu que a setinha vai e volta, né? A pessoa ficou mais magrinha, mas depois ela engordou de novo. Ela não se sustenta porque, por um mecanismo de proteção, de inteligência do corpo, ela ganhou o peso de volta. Agora, já na setinha azul ali, é um processo de limpeza celular. Essa pessoa foi submetida verdadeiramente a um processo que tratou a raiz do problema, não simplesmente fez com que ela perdesse peso a todo custo, onde ela vai perder muito mais peso de massa magra do que de massa gorda. Ali não, ela tá fazendo um processo que otimizou os processos de detoxificação orgânica,
onde o corpo dela verdadeiramente está se livrando desse excesso de toxinas. E aí, ao se livrar desse excesso de toxinas, esse corpo vai desinflamando e aí, por consequência, essa pessoa emagrece. E aí, verdadeiramente, ela perde mais gordura do que massa magra. Essa segunda setinha aí azul, você vai ver um processo onde a pessoa verdadeiramente emagreceu, onde o corpo desinflamou porque ele desintoxicou, tem menos toxinas, o corpo se livrou desse excesso de toxinas, e aí, naturalmente, os hormônios foram se reequilibrando, naturalmente, os processos bioquímicos foram melhorando, o metabolismo foi acelerando, porque a intoxicação faz com que o metabolismo fique lento. Então, essa pessoa teve uma aceleração desse metabolismo, e aí ela emagreceu verdadeiramente. E o que acontece? Ela manteve o peso, ela não recuperou o peso. A setinha azul, ela vai e não volta mais. Você pode ver. Essa pessoa já tem uma carga tóxica muito menor. Pode olhar o último bonequinho ali da direita, como que ele já não tem quase toxina nenhuma. Por que tem um pouquinho ainda? Porque zero toxina não existe, né, pessoal? Todo ser humano que vive sobre a face da Terra e cujo organismo está funcionando, ou seja, está vivo, um pouquinho de toxina é normal. O problema é o excesso, e nós vivemos hoje mergulhados nesse excesso. E quando essa perda de peso, que eu não chamo de emagrecimento, ocorre sem a desintoxicação, a consequência óbvia é que esse indivíduo recupere ou o peso perdido ou muito mais do que o peso perdido inicialmente, que é muito comum. A pessoa recupera, às vezes, até o dobro, o triplo do peso que perdeu. Outra pergunta muito comum que me fazem sempre é: Nutri, como saber se eu estou intoxicada, que eu tenho toxinas e por isso o meu emagrecimento não acontece, né? E são muitos os sintomas, a gente não pode falar que é isso, né? Mas são sintomas também de intoxicação. Dor de cabeça, né, doutor Cristiano? Metabolismo lento, dificuldade de emagrecer. Quais são os outros sintomas, doutor Cristiano, que a pessoa está intoxicada? Você já começou muito bem, né? Exatamente, né? Então, dor de cabeça é um sinal de intoxicação importante. Mau humor, que as pessoas não atrelam uma coisa com a outra, mas mau humor, depressão, ansiedade, compulsão alimentar podem ser sinais de intoxicação. E aqui, pessoal, nós estamos falando de intoxicação crônica, não de intoxicação aguda, tá? A intoxicação aguda é aquela intoxicação onde a pessoa é submetida a uma carga muito grande de uma toxina determinada e tem um processo agudo também de adoecimento. Né? Uma pessoa, por exemplo, está no meio de um incêndio e respira muito fumaça. Ela tem uma intoxicação por monóxido de carbono, que pode fazer com que ela tenha uma tontura, ela desmaie e eventualmente vá até a óbito. Isso é uma intoxicação aguda. Nós estamos falando de intoxicação crônica, que é diferente, que é uma intoxicação que ocorre ao longo de meses, anos, até décadas. É um processo mais difícil de diagnosticar, onde os sinais e sintomas são mais sutis, são confundidos com outros processos. Por quê? Porque na intoxicação crônica você não precisa necessariamente ter uma carga alta do tóxico. Uma carga relativamente baixa, mas crônica, uma exposição crônica, pode causar danos que não são tão evidentes, porque não é agudo, não é uma coisa flagrante, tão veemente, mas ao mesmo tempo pode prejudicar a saúde dessa pessoa aí ao longo de décadas e lá na frente estourar como um processo de uma doença cardiovascular, uma demência, por exemplo, um processo demencial, um envelhecimento precoce, tá? E aí os sinais são dor de cabeça, depressão, ansiedade, dores crônicas no corpo, processos inflamatórios como artrites e muitas das doenças causadas pela obesidade, porque a própria obesidade e sobrepeso talvez seja um grande sinal de intoxicação crônica. Ela está sempre associada a algum processo de intoxicação. Certo. Sempre. Tanto pelos processos que levam à própria obesidade, quanto pela coincidência, né? Onde atitudes que as pessoas tomam que as levam para a obesidade, geralmente essas atitudes também levam para a intoxicação. Então, por vários motivos, ou como causa direta, ou como causa coincidente, a intoxicação crônica, esse processo está associado com a obesidade. E com todos os sinais e sintomas que a obesidade traz, como doenças cardiovasculares, infarto, derrame, inflamações crônicas. Então, as pessoas têm colite, hepatites por intoxicação, o fígado sofre muito, os intestinos, a gente falou, né, dos órgãos detoxificantes,
Eles são importantíssimos, mas quando você os sobrecarrega e não dá as condições para eles trabalharem, pelo contrário, você está colocando uma carga excessiva sobre o órgão e ainda está tirando, roubando energia desse órgão, esse órgão vai sofrer. Então, os intestinos sofrem, o fígado sofre, vai acumular gordura. O fígado gorduroso é um sinal de intoxicação crônica. Por exemplo, por frutose. Frutose pode ser um tóxico. Ela se comporta como uma toxina quando utilizada da forma equivocada, isolada dos outros elementos que ela deveria vir junto. Né? Por exemplo, quando eu como uma maçã, eu estou comendo frutose, mas eu estou comendo frutose junto com quercetina, com fibras. Quando eu chupo uma laranja, eu estou comendo frutose junto com vitamina C, com fibras também. E aí essa frutose não entra como toxina no meu corpo. Mas se eu tomo um suco de laranja e eu coei ainda por cima, eu coei aquele suco, eu estou consumindo frutose concentrada, pura, desconectada de uma quercetina, desconectada da vitamina C, desconectada das fibras. E aí essa frutose se torna, por exemplo, uma toxina para o fígado, fazendo com que o fígado fique gorduroso. Porque a frutose, quando não processada, ela se transforma em triglicérides. Olha só, nós estamos falando de um açúcar levando à formação de gordura. Não estamos falando de gordura aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as toxinas estão nos lugares onde a gente menos imagina. Por exemplo, no suco de laranja. Olha só. Doutor Cristiane, quando a gente fala que nós temos esses 3 órgãos, né, que são o nosso trio detox aí, que é o intestino, o fígado e o rim, me explica um pouquinho como o intestino trabalha nesse processo de desintoxicação e se tem algum aliado para a gente ajudar o nosso intestino e depois os outros órgãos. Como que funciona esse trio nosso aí? É junto, é separado? Como é que funciona? Esses órgãos trabalham em harmonia, em integração. Os intestinos, o fígado, os rins, eles trabalham de uma forma integrada, né? Quando estão funcionando bem. Agora, quando a gente fala de desintoxicação no intestino, nós estamos falando muito mais das bactérias intestinais do que o intestino propriamente dito. É claro que a saúde intestinal, a preservação da mucosa intestinal, da barreira da mucosa intestinal, que funciona como se fosse uma muralha para que não entrem os agressores, essa barreira, essas células que fazem essa camada de revestimento do intestino, elas são fundamentais. Mas antes dessa barreira constituída pelas células intestinais, nós temos as bactérias, os fungos e os vírus, que povoam naturalmente o nosso tubo gastrointestinal. Como diz, desde o orifício de entrada até o orifício de saída, né? Desde a boca até o ânus. Existem bactérias no tubo digestivo e essas bactérias, elas vêm para nos ajudar normalmente. O problema é que, de acordo com os hábitos alimentares das pessoas, elas vão modificar essa flora intestinal para pior. E aí elas vão estimular o crescimento de bactérias ruins e vão desestimular ou mesmo até matar as bactérias boas. Então, algumas pessoas têm predomínio de bactérias do bem nesse tubo gastrointestinal. E aí, ótimo, maravilha. As bactérias do bem, elas são detoxificadoras naturais. Um dos órgãos detoxificadores mais potentes que nós temos é a nossa flora intestinal, que a gente chama de órgão virtual, porque ele não é evidente, ele não é aparente, mas ele está lá. É o conjunto de bactérias que aí podem superar o número de células que o nosso corpo tem em 3 até 5 vezes. Tem estudos falando que supera até 10 vezes. O número de bactérias que nós temos é o número de células que nós temos no corpo. Por aí você toma um vislumbre mínimo do que é a importância dessas bactérias para a nossa saúde. Então, elas são metabolicamente ativas, elas processam, nos ajudam a processar os nossos alimentos, elas estão ali para fazer uma troca saudável conosco, e aí elas ajudam nesse processo de detoxificação. Porque na alimentação, naturalmente, existe toxina. Mesmo na alimentação natural e tida como saudável. Existem toxinas, são produzidas toxinas nessa alimentação. E uma parte dessas toxinas é retirada e já metabolizada por essas bactérias. E aí uma outra parte vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea. E para onde vai a corrente sanguínea
que vem dos intestinos, que recebe esses nutrientes e junto às toxinas que passaram pelas bactérias, que seria um filtro inicial, elas vão parar no fígado. Essa circulação vai direto para o fígado, a gente chama de circulação porta ou portal. Ela vai direto para o fígado não por acaso, porque essa circulação, se ela correr pelo corpo sem passar pelo fígado, o indivíduo vai ficar confuso, vai ficar meio perturbado, até algumas pessoas têm até quadros psicóticos. A gente vê isso em pessoas que têm um fígado quase sem funcionamento. A gente chama de encefalopatia hepática. Então, primeira barreira, flora intestinal, fundamental. E o intestino, propriamente dito. Segunda barreira, o fígado. E os rins também têm um processo de excretar essas toxinas na urina, porque a urina é um dos grandes locais, um dos grandes vias, né, por onde saem muitas toxinas. Não é a única. As toxinas também saem na bile, que é produzida pelo fígado, e essa bile vai cair no intestino, vai sair pelas fezes. As toxinas também saem pelo suor, podem ser pelas lágrimas ou por outros fluidos corporais. Como o nosso corpo é perfeito, né? Que mecanismo perfeito. Porque você precisa conhecer o seu corpo em primeiro lugar, saber que existe, né? Os órgãos, quais os órgãos que participam num processo de desintoxicação, os perigos de achar que existe um chá ou um remédio que pode desintoxicar o seu corpo, entender que tem que cuidar da causa. Então, cuidar da causa é cuidar dos seus órgãos, nutrindo eles, e não fazendo dieta rigorosa, restrita, retirando. Para que o emagrecimento aconteça, uma pessoa só fica magra, só perde gordura no fígado quando ela está nutrindo o intestino e o fígado. Então, tenho gordura no fígado, tenho sobrepeso, obesidade. É para você mesmo que a gente está falando. A partir do momento que você começar a entender e nutrir com vitaminas, minerais, antioxidantes e retirar pelo menos um pouco das toxinas da sua vida, que as toxinas, pelo menos, tem muitas que dá para a gente evitar, né, doutor Cristiano? Vamos falar aqui, se a gente evitar os corantes em excesso, eu não falo radicalismo, pessoal, mas na rotina, evitar um corante, tudo que é colorido tem corante, né, assim, artificial, né, o que é artificial. Então, o refrigerante, que tem muito aditivo alimentar, refrigerante realmente é uma toxina importante a gente falar para vocês, refrigerante é péssimo, né? Para a tua saúde, ela traz muita toxina para o teu corpo. Bebida alcoólica, não tem jeito, né? Bebida alcoólica é uma toxina importante, porque você tem que ter conhecimento. Cigarro não precisa nem falar, né? É uma toxina importantíssima também, que dá para evitar. Por que dá para evitar? Porque a gente tem que priorizar viver bem. Você quer emagrecer, você precisa entender que tem algumas coisas que dá para retirar. Os plásticos, né, doutor Cristiano, também. A gente sabe que tem o bisfenol A, que é um tóxico para o seu corpo. Então, são alguns fatores simples que, se a gente tira da rotina, já começa a funcionar melhor o nosso corpo. E vai muito além de tirar o pão, tirar o arroz, tirar o macarrão para emagrecer. Não é isso. Nossa, não é isso. Isso aí é um simplismo que não funciona. Não funciona, não vai dar certo. Porque está desconsiderando toda uma gama de influências, de fatores que estão influenciando. É o que a gente fala, são várias chaves que precisam ser, várias fechaduras que precisam ser destrancadas para que esse processo do emagrecimento verdadeiro aconteça. Não se trata de uma chave, não se trata de restrição calórica. Eu vou cortar caloria aqui. Acontece o contrário, a pessoa tem um rebote pelo seguinte, quando ela corta a caloria, ela passa a se nutrir pior. Em vez dela melhorar a nutrição, ela piora ainda mais. A nutrição que já estava ruim, que se estivesse boa ela não teria engordado, né? Já estava ruim e agora fica pior ainda. E aí ela fica mais desnutrida. A gente precisa lembrar que os processos de detoxificação naturais que acontecem no fígado, nos intestinos, nos rins e nos outros órgãos do corpo humano, esse processo ele demanda nutrientes para acontecer. Os nutrientes eles são chaves nesse processo de detoxificação. Então, por exemplo, não existe detoxificação sem complexo B. Não existe detoxificação sem os antioxidantes naturais, né? Como a vitamina C, como a vitamina A, a vitamina E. Como é que a gente vai falar de detoxificação sem substâncias que tenham enxofre nela, como o diindolmetano, que a gente tem, por exemplo, nos vegetais, nas brássicas, que aí é a couve de Bruxelas, sem enxofre. Então, essa pessoa não se alimenta.
ela se alimenta menos, ela consome menos nutrientes ainda do que ela já estava consumindo. Ela já estava consumindo pouco, estava consumindo muita carga de alimento, mas alimento pobre em nutriente. Estava comendo excesso com desnutrição. Né? Estava comendo demais, mas comendo pouco nutriente. E até o comer demais é decorrente da desnutrição. É isso que muita gente não entende. Por isso que quando a gente fala em emagrecimento, a gente inicialmente fala muito mais do que tem que acrescentar do que tem que tirar. Porque a pessoa não consegue tirar se ela não acrescentar primeiro. Ela não consegue diminuir a carga de alimentação que ela está fazendo, a compulsão alimentar e a ansiedade, se ela não acrescentar nutrientes, e aí o corpo sinalizar a saciedade e diminuir essa compulsão. Então é uma inversão de fatores. E essa pessoa desnutrida, ela não tem nutrientes, consequentemente, né, a definição de desnutrição é essa, e aí ela vai ter um processo de detoxificação piorado. Quando ela perde peso, ela recupera o dobro depois. E aí o efeito sanfona, vem, a frustração, porque você não começou como tem que começar, incluindo, ao invés de ficar excluindo tudo da sua vida. Então, que essa aula de hoje sobre toxinas, que você entenda, né, que vai muito além da dieta, o emagrecimento, e que existem, sim, formas de desintoxicação verdadeira, mas essa forma é a compreensão do seu corpo e a ação de nutrientes que cuidem dos órgãos, que é o trio detox, que é aí o fígado, o intestino, os intestinos e o rim, né, doutor Cristiano? É um prazer ter cada uma de vocês aqui conosco. Obrigada pela companhia de vocês e até breve, né? E que Deus abençoe a todas. Tchau, tchau!